Boa noite, meus irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Amém? Santo privilégio estar aqui com vocês. E ainda bem que o dia que foi anunciado que estava vindo um pastor para cá, o Vinícius não caiu na tentação de parar por aí falando que estava vindo um pastor. Porque eu sei que teve gente que ficou brava comigo sem me conhecer, achando que o Vinícius estava saindo daqui e eu ia tomar o lugar dele na igreja. Mas é um privilégio a gente poder servir juntos aqui ao povo de Deus. A gente já se sente em casa, né? Eu não vim com o restante da família, tenho uma esposa com mais 2 filhos pequenos, eles ficaram lá dessa vez, mas a gente está muito grato a Deus, muito grato por nos trazer para cá, para poder servir ao povo de Deus. É isso que nós queremos fazer aqui, servi-los para a honra e glória do nosso Deus. Eu quero convidar para que você abra sua Bíblia nesse momento, em Juízes capítulo 3, eu quero dar sequência à série de pregações que tem sido feita no livro de Juízes. Juízes capítulo 3, nós leremos por enquanto o versículo 7, mas se você está com sua Bíblia, eu vou acompanhar ali, deixe sua Bíblia aberta, porque nós estudaremos todo o capítulo 3, todo o restante. Juízes capítulo 3, versículo 7, e diz assim a palavra santa, inerrante, inspirada do nosso Deus. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Aserá. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, obrigado porque nós podemos estar aqui diante da sua santa presença, podendo adorá-lo, podendo servi-lo, podendo honrá-lo. E nesse momento que estamos diante da tua palavra, nós queremos rogar para que o teu Santo Espírito continue a nos conduzir, dando-nos entendimento a respeito do querer e da vontade do Senhor. Pai, obrigado porque através dela nós somos alertados contra tudo aquilo que que não tem a ver com a tua vontade, que não tem a ver com o Senhor. Pai, retira de nós o desejo de querer adorar qualquer outra coisa a não ser o Senhor, e que a nossa vida possa ser pautada, Pai, em cumprir a missão que o Senhor tem para nós, de adorá-lo todos os dias da nossa vida. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Tem uma frase que ficou muito conhecida no filme Tropa de Elite. Esse filme Tropa de Elite fala a respeito de uma tropa de elite da polícia, mas ele é mais especificamente diante de um personagem lá chamado Capitão Nascimento, e algumas vezes nos filmes, né, que são 2, eles falam uma frase lá que ficou muito conhecida, que é missão dada, é missão cumprida. E aqueles homens, todo aquele batalhão, quando eles falam a respeito disso, a ideia é que eles vão fazer tudo o que é possível, talvez o que é impossível, para que toda missão que tenha sido entregue para eles, ela seja exatamente cumprida. Eles não descansam enquanto essa missão não é cumprida. E eu creio que essa história que nós vamos ler aqui diante de Juízes capítulo 3, nos fala a respeito disso, de uma missão que foi dada para o povo. Mas nós vamos ver aqui alguns ciclos em que o povo, em certo momento, eles entendem que essa missão precisa ser cumprida, mas passa um tempo, eles não conseguem cumpri-la. Então Deus levanta pessoas para poder sempre relembrar, alertar esse povo de que missão dada por Deus, ela tem que ser cumprida. E só para nós entendermos um pouquinho melhor, eu creio que todos nós temos uma missão. Não sei se você já parou para pensar qual a sua missão aqui. Se você não é cristão e está aqui conosco nessa noite, eu quero te dizer que você não nasceu simplesmente para passar seu tempo aqui. Eu creio que você já parou para pensar nisso. Por que eu estou aqui? Por que exatamente eu estou nesse momento, nesse lugar? O que as circunstâncias me levam a pensar a respeito do que eu estou fazendo aqui? Mas quando eu volto para nós cristãos, a nossa missão precisa ficar muito clara na nossa mente. Foi dito o tempo inteiro que nós cantamos a respeito disso. A Beatriz falou o tempo inteiro disso aqui. Para que nós nascemos, fomos criados? Para adorar ao nosso Deus. Nós cantamos sobre isso, para te adorar foi que eu nasci. E quando a gente olha para toda a história bíblica, nós vamos encontrar algo que une todos esses livros que nós temos. Por que Deus criou um jardim? Para que ele fosse adorado.
Não é simplesmente para mostrar toda a criação e ter uma história bacana ali de um homem e mulher sendo criados e Deus poderoso, mas sabe por que tudo isso foi criado? Porque no 7º dia Deus santificou e abençoou aquele dia, porque naquele dia ele seria adorado. Mas então a história caminha, nós entendemos que o pecado entrou no mundo, caiu todas as coisas, mas então vem todo o desenrolar do contexto bíblico. Para que Deus dando tanto livro para a gente conhecer e ler? Para que nós pudéssemos adorá-lo. E o tempo inteiro Deus chamando o seu povo, e por conta de pecado, por conta de outras circunstâncias, esse povo se afastava. Deus na sua bondade, na sua graça, Ele chamava esse povo de novo, falava: olha, vocês são meu povo, vocês precisam me adorar, porque eu sou o Deus de vocês. Ele dá uns mandamentos para o povo, e o primeiro mandamento que ele diz: não terão outros deuses diante de mim, da minha face, porque eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Sabe por que eu tirei vocês de lá? Para que vocês me adorassem. É o tempo inteiro a Bíblia falando sobre a adoração do povo de Deus a Ele mesmo, porque esse Deus é santo, Deus grande, poderoso, único e verdadeiro Deus, que merece toda honra e toda glória. Mas então, diante dessa missão, nós vemos aqui um povo de Deus, povo de Israel, que tempos ou outros entrava num ciclos, eu sei que vocês já ouviram sobre isso aqui nas pregações anteriores, entrava em alguns ciclos em que eles entendiam essa missão e o chamado deles para adoração, mas muitas coisas começavam a distraí-los nessa história, e Deus tinha que chamá-los de volta. É isso que eu quero que a gente possa ver aqui. Juízes faz parte de um contexto maior de livros aqui, que vai desde Josué, da conquista da terra prometida, até os livros dos reis, quando esse povo novamente desobedece ao Senhor, eles são levados para o cativeiro da Babilônia. E desde a morte de Josué, não tinha assim, Israel não tinha se tornado um estado, uma nação preponderante em cima das outras nações, mas Deus sempre levantava pessoas para conduzir esse povo, e nesse contexto eram os juízes. E só para ficar bem claro aqui, porque talvez a ideia que nós temos hoje de juiz é um legislador sobre o povo, mas a história que talvez uma tradução que seria um pouco mais literal e cabe melhor aqui, que inclusive nós vamos ver daqui a pouco, Deus falando isso no texto, a ideia de libertadores, salvadores. Então todas as vezes que você ler esse texto aqui, nós falarmos a respeito de juiz, não entenda como simplesmente um legislador, mas entenda Deus levantando libertadores do seu povo. Está claro isso? Salvadores, porque isso tem uma relação lá na frente que nós vamos falar um pouquinho aqui. Então, voltando aqui, desde o primeiro capítulo, o segundo capítulo, que eu sei também que vocês já viram, mas quando Israel se fortaleceu, eles não expulsaram um determinado povo no meio deles, os cananeus. E é interessante porque esse povo estava vindo de um cativeiro, eles eram escravos. Eles então vêm diante de Deus, Deus os liberta, vem para esse povo, entra na terra prometida. Eles não tiram esse povo do meio deles, que deveriam tirar, mas então agora eles fazem esse povo escravo. Você, nós fomos escravos, não é? Nós vamos expulsar vocês, não. Nós vamos escravizar vocês, coisa que Deus não tinha permitido. Mas então a história continua, e assim, a grande consequência desse meio não foi simplesmente terem escravos, mas a cultura desse povo entrou no meio do povo de Deus. Não só a maneira de se portar, mas principalmente os seus deuses, onde é relatado para nós no capítulo 2, que eles passaram, o povo de Deus, vindo de um cativeiro, lá depois de tantos anos caminhando, vendo o poder de Deus. Quem é esse Deus? Sendo sempre lembrados desse Deus, mas agora eles passam a servir os outros deuses. E essa palavra que nós encontramos no capítulo 2, principalmente versículos 11 a 13, ela não é a ideia de adoração, eles adoravam, mas eles serviam, e é proposital, porque Deus está mostrando aqui, sabe aquele povo que era escravo do Egito? Eles ainda continuam escravos, mas de outros deuses, Baal e Astarate. Eles ainda são escravos, eles servem a esses deuses, não simplesmente adoram, mas eles servem. E a ideia de servir é que esses deuses, eles requeriam também sacrifícios, eles requeriam maneira de poder serem adorados, e o povo de Deus fazia exatamente isso. Ao invés de adorar o Deus Criador, adorava esses outros deuses. Isso trouxe consequência
para a vida desse povo. E agora, eu quero mostrar para vocês três casos em que essa história se repete dentro desse ciclo, em que o povo de Deus se esquece e Deus o chama de volta. Acontece que eles se esquecem de novo, Deus chama de volta e passam a adorar esses outros deuses. Então vamos lá para o nosso primeiro caso aqui, nosso primeiro ciclo, que é de Otoniel, ou talvez na sua tradução está como Otniel também. Existe também um certo padrão nesses textos, principalmente nesse primeiro e segundo. O terceiro não, mas o primeiro e segundo ele tem um padrão que vai mostrar para nós o que estava acontecendo ali. Primeiro ele mostra qual que é o resultado da idolatria, depois mostra a consequência disso, o que Deus fez, depois mostra como o povo reagiu diante dessa ação de Deus, e por fim mostra como Deus liberta esse povo. Vocês vão perceber isso agora como a gente vai ler. Então, em primeiro lugar aqui, que a gente encontra nesse primeiro caso de idolatria, desse primeiro ciclo em que o povo perdeu a sua missão, perdeu de vista a sua missão, diz lá no versículo 7, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Aserá. A ideia que nós temos aqui de esquecer, não é simplesmente de ter uma amnésia. Poxa vida, quem que é Deus? Né? Esqueceram de, quem que é esse Deus? Não é essa a ideia, mas é de que eles de forma voluntária e ativa não levavam mais em conta aquilo que Deus tinha para o coração deles. Eles sabiam quem era Deus, mas o fato de conhecer e saber quem é Deus não representava absolutamente nada para a vida deles. Se a gente fosse trazer isso para os nossos dias, é como alguém que intelectualmente até reconhece que existe um Deus. Fala, eu acho, não tem como negar, porque não tem como explicar muita coisa, acho que Deus existe. Mas sabe o que isso representa para a minha vida diária? Nada. Esse Deus não tem influência nenhuma na minha vida diária. Mas tudo bem, eu acredito que Ele existe, né? Deve ter alguma coisa, uma força aí, né? Não é possível que não existe nada. É mais ou menos a ideia que eles estão trazendo aqui de esqueceram-se de Deus. Isso não tinha... Gente, agora imagina, o povo de Deus, que havia sido liberto do cativeiro, andado aquele tanto de tempo no deserto, agora conquista a terra prometida. Essa história de um Deus único, que deve ser adorado, não fazia a mínima diferença para a vida deles. Então nós vamos ver aqui agora o agente da punição de Deus. Como que Deus faz para punir esse povo diante dessa idolatria? Versículos 8 aqui, versículo 8. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele entregou nas mãos de Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Deus disse e pensou, né, e agiu, falou, vocês esqueceram de mim, não é? Eu que sou o seu Deus, não vai servir não? Então espera aí, ele levanta um rei, ele diz aqui, que é Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Vocês querem ser escravos? Mas não vai ser de outros deuses não, vai ser de um outro povo. Então vem esse rei, se levanta, rei da Mesopotâmia, e toma conta. Agora tem uns detalhes muito interessantes desse texto aqui, porque quando ele diz aqui de Cushan-Risataim, rei da Mesopotâmia, tem uns detalhes nesse nome aqui. O primeiro que ele diz que esse rei de Risataim é que ele é duplamente perverso. Essa tradução que nós temos aqui, se fôssemos pegar esse nome aqui, é de duplamente perverso, mostrando que era um homem mau. Esse homem era mau, um povo ruim. E quando ele diz que exatamente esse rei tomou conta de Israel, não é porque eles fizeram aliança, eles eram um povo fraco e fez aliança e dominou Israel, mas era uma nação extremamente poderosa, que tomou conta de Israel. E quando ele fala da Mesopotâmia, essa é uma tradução que nós temos aqui também, né? Fala assim, Mesopotâmia. Mas a ideia que nós temos aqui é de um lugar. E sabe quem nasceu nesse lugar que está falando aqui, traduzido como Mesopotâmia? Abraão. O rei Cushan-Risataim, mau, perverso, é da mesma terra onde nasceu Abraão. Lembra quem é Abraão? Que Deus falou, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te fazer um povo. Diante de você, as famílias da terra serão benditas. E Deus levanta esse homem, faz essas famílias benditas, mas esse povo se esquece do Senhor. Agora se levanta um homem no mesmo lugar e toma conta do povo de Deus. Essa é a realidade que nós temos aqui de como Deus levanta um agente para punir a idolatria do povo. Mas ele continua,
Versículo 9, mostra agora, em terceiro lugar, olha só, primeiro, o que estava acontecendo, certo? Idolatria, o povo se esqueceu. A consequência disso, Israel foi invadida. Agora nós vamos ver aqui a resposta de Israel a essa opressão. Versículo 9. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador. Dependendo da sua tradução é juiz. Mas olha só a história que nós falamos lá no início. Um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O que eu quero mostrar para vocês aqui é que, como que o povo reagiu diante disso? Quando eles clamaram ao Senhor. Aqui é mais uma história que nós temos aqui. Sabe essa história de clamar? Não é porque, e a ideia que nós temos aqui, não é porque esse povo estava arrependido. Falou, Deus, nós fizemos o que é mal perante o Senhor. Nós somos o povo de Deus, a gente errou, nós pecamos e realmente perdoa. Não é essa história. O clamar aqui é a mesma ideia que eles, de pedir a Deus libertação, livramento, é a mesma ideia lá do povo do Egito. Eles não haviam se arrependido dos seus pecados. Era simplesmente um grito de dor. Está pesado demais isso daqui, eu não estou suportando mais, isso já tem 8 anos que a gente é escravo desse povo aqui, mas não é possível, será que, Deus, ajuda aqui, né, não vai fazer nada não, a gente é seu povo. Essa é uma questão clamando, por causa justamente da opressão, não é simplesmente um sentimento de arrependimento verdadeiro, mas eles clamaram, e aí mostra um Deus paciente, gracioso, um Deus que se compadece do seu povo, porque esse Deus um dia fez uma aliança dizendo, Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, eu vou te fazer um povo grande, diante de ti, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus fazendo uma aliança com o seu povo, e esse Deus que é fiel, que não muda, ele transforma toda a situação, quando ele diz aqui então, que Deus levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo do Calebe que os libertou. Olha só o versículo 10. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. Deus ouve o clamor daquele povo, ele levanta um homem, um líder aqui, que nós talvez olharíamos para ele e falaríamos assim, olha, esse aqui é a figura de um líder. Porque ele traz algumas ideias aqui. Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Calebe. Capítulo 1 está falando para nós quem é Calebe, certo? Um homem reto diante de Deus, esse homem aqui tinha linhagem, certo? Esse homem aqui tinha linhagem, quando ele está falando aqui de Otoniel, a família que estava ligada ao povo de Deus, diante da história da libertação e conquista da terra prometida, e ele então diz aqui, é esse homem que libertou. Eu quero tentar lembrar um pouco dessa história aqui, que é muito bonita, quando ele fala aqui a respeito, né, de o irmão mais novo de Calebe, Kenaz e tal, Otoniel era sobrinho de Calebe, e o povo estava sob a opressão de outro povo, capítulo 1, e então Calebe fala, olha, quem se levantar aqui e for lutar e ganhar essa luta, ganhar essa batalha, vou dar minha filha em casamento. Então Otoniel levanta, vai lá e ganha essa batalha, nós não temos detalhe dessa história, ele vai lá e ganha essa batalha e casa com a filha de Calebe, chamada Axa. Então isso aqui era um verdadeiro guerreiro, ele fazia parte dessa família da libertação, e a gente olha para um homem desse e fala, opa, esse aqui é o cara certo, né, para poder liberar o povo de Deus. Mas o texto deixa muito claro para nós, por quê? Porque Otoniel foi usado pelo Senhor. Versículo 10 que nós lemos aí, o Espírito do Senhor veio sobre ele, de maneira que liderou Israel e foi a guerra. Esse é o ponto aqui, para deixar muito claro para nós, falar, sabe esse Otoniel, homem de linhagem, guerreiro, homem bom, tem uma família, foi usado por Deus, mas sabe por quê? Não porque era homem bom, não porque tinha linhagem, não porque tinha uma boa família, não porque tinha história, mas porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Essa é a diferença, quando Deus usa pessoas e levanta pessoas para o seu reino. Meus irmãos, se não for o Espírito de Deus sobre nós, ai de nós. Se não for o Espírito de Deus sobre essa igreja, atuando para crescer, se não fosse o Espírito de Deus atuando para reforma, crescimento, para tudo isso que vocês estão vendo, ai dessa igreja. Somente pelo Espírito dele
é que todas essas coisas podem acontecer. É somente por Ele. Isso aqui é para ficar muito claro para todos nós, que em toda a história, é o próprio Deus agindo. E se não for Ele para nos resgatar, ai de nós. Por isso que esse texto está dizendo isso aqui. O Espírito de Deus estava sobre ele. Existe aqui, né, a ideia também, eu vou passar muito rápido por isso, sobre como o Espírito de Deus, o Espírito Santo, atua em toda a Bíblia. Porque geralmente nós pensamos, por exemplo, em Jesus. Como que Jesus atuou? A gente fala, ele nasceu, né? Lá no Novo Testamento fala sobre Jesus. Mas aí quando a gente vai para alguns escritos de Paulo, Colossenses fala, mas tudo foi criado por ele e para ele. Se tudo foi criado por ele, sabe onde Jesus estava? No Antigo Testamento? Em toda a eternidade. Quando Deus estava criando todas as coisas, Jesus estava lá, ok? Em todo o tempo Jesus atuando. Sabe o Espírito Santo quando ele estava atuando? Muitas vezes nós pensamos, poxa, o Espírito Santo ele habita agora no crente, quando foi derramado o Espírito Santo sobre a vida da igreja. Mas sabe onde estava o Espírito Santo? Lá na eternidade. O Espírito de Deus pairando sobre as águas e agora atuando no meio do povo de Deus. É a Trindade agindo desde a eternidade no meio do seu povo. Então, o restante do versículo aqui fala para nós a libertação de Deus, que diz, o Senhor entregou Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E qual que é o resultado dessa libertação? Versículo 11, e a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Ficou claro isso aqui? Mostrou lá em primeiro lugar o que o povo estava fazendo. Segundo, a mão de Deus pesando. A reação do povo, Deus compadecendo. Levanta um líder e agora a terra experimenta paz. Tá ok? Porém, tem uma segunda história. Olha só agora o versículo 12 como que começa. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Nós vamos encontrar exatamente esse mesmo ciclo. O que estava acontecendo? Mais uma vez, como se o autor estivesse falando assim, de novo. É ver que ele está cansado de falar isso, sabe? De novo, mais uma vez, o povo de Deus fez o que o Senhor reprova. E agora então, diante disso, em segundo lugar, ele mostra a consequência. E por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Viu essa história aqui? Mais uma vez, o povo se esqueceu do Senhor e fez o que era mal perante ele. O que Deus fez? Levanta um outro homem, Eglon, rei de Moabe, agora para subjugar. Agora ele fez uma aliança. E a ideia que nós temos, eu disse para vocês antes que Cuxã-Risataim, ele não precisou fazer aliança porque era um reino muito poderoso. O primeiro povo que invade Israel é um reino muito poderoso, e Deus já se levanta falando, o meu espírito sobre a minha igreja, sobre um homem, não existe império, não existe reino, não existe nada que vai subsistir, não existe nada que vai se levantar contra o meu povo, porque eu sou esse Deus. Agora um outro povo se levanta, eles precisam fazer alianças aqui, para que eles pudessem derrotar Israel. E ele mostra que Eglon teve sucesso, e eles conquistaram a cidade das palmeiras. Isso aqui, cidade das palmeiras é Jericó. É como se fosse um oásis no meio de Israel, perto ali do Vale do Jordão, perto do Rio Jordão. Era um lugar muito fértil, muito bonito, e fala de palmeiras, porque imagina isso, um lugar belo, exuberante, gramado, perto de um rio cheio de palmeiras. Essa é Jericó, onde esse homem conquista e faz ali talvez a sua casa de verão, sua casa de praia. E ali é onde agora esse rei se instala. Então a gente continua esse texto, né? Que o castigo de Deus então levantar sobre esse homem. A resposta, versículo 15. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor que lhes dê um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. E então esse homem vai libertar o povo. Lembra que eu falei para vocês que o nosso primeiro homem lá, Otoniel, homem de linhagem, fina estirpe, um homem assim de uma história, talvez a gente pudesse comparar aqui o pastor Vinícius.
é um homem que sempre teve no evangelho, família de crente, Deus levanta aí para guiar um povo aqui, um homem que tem história, está aqui com a gente. Agora esse segundo caso, não é à toa que ele vem dar alguns detalhes para nós, porque ele fala Eude, homem canhoto, benjamita de Gera. Essa história aqui que ele está dizendo de homem canhoto, é porque não era comum ter canhoto, até pouco tempo na nossa história, não é? Acho que os mais antigos aqui vão lembrar, talvez, os mais antigos não estão aqui, mas o avô falava que não podia escrever com a mão esquerda, você tinha que treinar, escrever com a mão direita. Agora imagina naquela época, um canhoto, e aí alguns vão entender aqui porque ele tinha alguma deficiência na mão direita, mas não é essa história que nós entendemos aqui não, mas é porque esse homem canhoto, talvez ele tinha sido treinado justamente para ser hábil com as duas mãos, porque quando fala que ele era benjamita, a ideia que nós temos aqui de benjamita é filho da mão direita. Então benjamita, ele era hábil com a sua mão direita, só que fala que ele era canhoto, porque provavelmente ele treinou para ser hábil, ele treinava flecha, arco e flecha, embanhava sua espada com a mão esquerda, ele era meio que ambidestro. Mas a história que nós temos aqui falando desse Eude, por que ele cita que é canhoto em benjamita, uma das tribos menores que existia, mas é porque era improvável Deus levantar um homem como esse aqui. Nós estamos falando antes de um homem de linhagem, um homem de guerra. Esse aqui, aí a Feia fala, canhoto, benjamita. Mas Deus levantou esse homem para livrar o seu povo. E vem agora, como que se deu essa libertação. Agora a história aqui fica meio horripilante. Eu lembro que o pastor Vinícius falou para vocês aqui de Juízes, que Juízes é um livro meio punk assim, né? Meio pesado, agora nós vamos ver um pouquinho por que esse livro de Juízes aqui, ele não esconde detalhes dessa guerra. No anterior não, simplesmente falou que Otoniel ganhou a guerra, mas agora ele vai falar como que foi essa libertação. E olha só, versículo 15 diz lá, né? Novamente os israelitas clamaram ao Senhor que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho de benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Entendendo a cena? Tenta visualizar isso aqui comigo. Tenta visualizar isso. O povo de Deus se tornou escravo. Agora eles mandam aqui, envia com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Agora Eude está subindo com algumas pessoas, com alguns tributos para pagar imposto. 16. Eude tinha feito uma espada de 2 gumes de 45 centímetros de comprimento. E a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, um homem muito gordo. E, gente, esses detalhes aqui eles não estão aqui à toa, não. Certo? Esse nome do rei Eglon é uma ideia, uma tradução que nós temos aqui de um novilho. É como se fosse um bezerro bem forte, um marruco. Acho que é isso que fala, né? Um marruco, um bezerrão forte, saudável. É Eglon. Mas ele traz aqui ainda mais um detalhe desse homem, que era homem muito gordo. Provavelmente se engordou tanto assim com os tributos que foram dados do povo de Israel. Porque talvez esse tributo que ele está dizendo aqui não é simplesmente dinheiro, ele está levando coisas de produção agrícola, que o povo de Deus, Israel, tinha que levar para sustentar Eglon e os seus soldados. Em seguida, 18, Eude mandou embora os carregadores, certo? Eude está com um monte de povo, algumas pessoas do povo de Deus, está levando oferta, ele dispensa esse povo, agora ele está sozinho. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse, tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. Está visualizando isso? Está visualizando? Estava perto dos ídolos, o rei estava lá, um homem bastante gordo, e aí vem Eude somente, os outros soldados saíram daquela cena. Chega ele e diz, rei, eu tenho uma mensagem secreta para você. E ele continuou. O rei respondeu, calado. E todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão e repetiu, tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda ao canhoto,
estendeu a mão esquerda e apanhou a espada na sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Aqui a gente não sabe exatamente que estratégia foi essa, porque alguns vão dizer, né, alguns comentários vão dizer que, porque como que ele conseguiu entrar na presença do rei sem notarem que ele tinha uma espada ali, alguma coisa na sua coxa? Muito provavelmente justamente por causa dessa história dele ser canhoto, porque como todos os soldados eram destros, então provavelmente a sua espada ficava do lado esquerdo. Então provavelmente quando ele chegou lá foi revistado, o povo só bateu a mão nele aqui, não viu nada, porque a sua espada e a adaga estavam aqui, nessa coxa, então ele passou e conseguiu acesso à presença do rei. Mas então ele fala, eu tenho um recado, né? Aquele homem foi muito curioso, falou, fala para ninguém não, manda todo mundo sair daqui. Quando sai, ele chega e fala, tem uma mensagem de Deus para você. Então ele com sua mão esquerda, arranca essa espada e enfia isso na barriga do rei. Olha só agora os detalhes dessa história. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu do pórtico depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. A nossa versão internacional, ela corta uma partezinha aqui, talvez para amenizar um pouco, mas eu quero te contar isso daqui, por mais feio que isso seja, porque nesse versículo 22 tem uma continuação, porque diz, o cabo penetrou com a lâmina e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela, e as suas entranhas ou os excrementos saíram do corpo. Esse é o texto que nós temos bíblico, não escondendo detalhes dessa história trágica, feia. Um homem, agora com uma espada cravada, muito provavelmente isso abriu, estourou seu intestino, e agora os excrementos estavam para fora. Ele tranca a porta, Eude tranca a porta, versículo 24, depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala exterior, da superior, e disse-lhes, ele deve ainda estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar, e como ele não abria a porta da sala, pegaram a chave e abriram, e lá estava o seu senhor caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou, passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta nos montes de Efraim, e os israelitas desceram dos montes com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. E o resultado final disso? Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Olha que história esquisita que a Bíblia está contando para nós, sem esconder detalhes dessa história. Levanta um homem que de certa forma engana o rei, ele engana ali diante da sua espada, usa uma estratégia e vai lá e mata o rei. E agora o povo de Israel mata todos os moabitas, agora sim, mata os moabitas, não deixa escapar ninguém, e eles tomam conta da terra novamente. Lembra para vocês que eu falei no primeiro ponto lá a primeira história, que o primeiro rei da terra que ele vem nasceu Abraão? Quando nós falamos aqui agora de Moabe, é interessante porque a gente vai para Números, capítulos 22 a 24, e até o 25, alguma parte dele também, fala que Deus não permitiu uma primeira vez que os moabitas queriam invadir Israel. E aí vocês vão lembrar bem dessa história, porque o rei de Moabe, chamado Balaque, ele ficou sabendo que uma nuvem de pessoas tinha saído do Egito e estava tomando conta da terra. Então ele manda chamar um profeta lá, Balaão, fala, manda Balaão vir aqui porque eu quero que ele amaldiçoe esse povo e nós vamos lutar contra ele. Então Deus aparece para Balaão e fala, você não vai fazer isso não, porque esse povo que está vindo como nuvem, é o meu povo. Então Balaão responde lá, fala, eu não vou fazer isso não, tá? Eu não posso, Deus falou para mim, eu não posso ir aí. Então Balaque falou, você vai vir sim, eu dou o que você quiser, pode vir, pode pedir o que você quiser. E aí Balaão falou, nem que se você me desse o reino inteiro, porque Deus falou para eu não ir. Acontece na história que Deus falou, não, vai lá. E aí então ele está montado numa jumenta, a jumenta vê o anjo do Senhor, ela para, e aí Balaão desce a pé nessa jumenta. Acontece de novo pela segunda vez, pela terceira vez, agora a jumenta começa a dialogar com Balaão. Por que você está me batendo?
Eu não estou andando, eu não sirvo sempre você. Aí então um anjo do Senhor aparece, abre os olhos de Balaão, ele fala, eu errei, eu pequei mesmo, né? E aí toda a história continua. Mas o que é a história que nós estamos querendo dizer aqui? Porque uma certa vez Deus não permitiu que os moabitas, ou o povo de Moabe, dominasse sobre Israel. Mas por que a situação virou? Porque esse povo fez o que era mal perante o Senhor. Agora Deus levanta um rei moabita para tomar conta. E claro que o povo clama, eles são libertos. E tem uma terceira e última história, que essa aqui é mais rápida. Versículo 31 apenas. Depois de Eude, veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou Israel. Ponto final nessa história. Não tem detalhe de nada. Simplesmente fala que ele é Sangar, filho de Anate. Você se lembra de já ter ouvido esse nome na Bíblia? Sangar? A não ser que você leia bastante Juízes aqui, né, e se interessa muito por essa história, mas você lembra de ter ouvido sobre Sangar? Olha só, e eu quero já trazer uma conclusão para nós aqui, diante de toda essa história, algumas aplicações para nós. O que isso tem a ver conosco? Por que Deus colocou essa história aqui para nós? Sangar é um homem desconhecido, certo? Desconhecido, não é igual como Caleb, como Débora, que nós vamos estudar aqui para frente, vocês vão ver daqui para frente. Não são pessoas conhecidas, mas Sangar, um homem desconhecido que Deus levanta. Mas o que essas histórias apontam para nós? Apesar de Otoniel ser um cara ideal, ele morreu, e o povo volta a fazer o que era mal perante o Senhor. Eude, um cara diferente, um cara improvável, ele também liberta o povo, mas passa um tempo, o povo volta a fazer o que era mal. Vem Sangar, um homem desconhecido, Deus levanta esse homem, sempre lembrando, pano de fundo aqui, Espírito Santo de Deus atuando, ok? Mas ele morre, e o povo volta a fazer o que era mal perante o Senhor. Tempos depois, Deus também levanta um libertador, salvador, que também tinha história, tinha família, porque ele é descendente de Davi, da tribo de Judá. É um homem que tinha história, tinha família, porém, completamente improvável, porque nasceu numa manjedoura, nasceu em pobreza, foi anunciado que seria rei, ele entra numa cidade sendo anunciado, olha só, com folhas de palmeiras dizendo, eis o nosso Salvador. Completamente, um rei, entrado montado numa jumenta, sendo celebrado com folha de palmeiras. Mas também que para aquele povo, se fez um desconhecido, porque eles esperavam um libertador, eles esperavam um grande rei, uma grande história para libertar esse povo, mas foi justamente esse homem, que morreu numa cruz, ressuscitou, e em breve vai voltar para nos buscar. É Ele que nos trouxe libertação verdadeira, Ele é o nosso Salvador, e nós só vamos poder encontrar essa paz que esse povo tanto precisava. O texto que fala que a terra encontrou paz, ele não fala que o povo encontrou paz, ele fala a terra encontrou paz, mas diante desse Salvador, Jesus Cristo, o Filho de Deus, nós encontramos paz, nós temos paz com o nosso Deus, e não é essa história cíclica mais, não tem a ver mais com essa história de que o povo faz mal que é perante o Senhor, apesar de que a gente faz, né? Mas Jesus de uma vez por todas cumpriu a sua missão. Por Ele, nós encontramos paz com o nosso Deus. E sabe o que você fez para merecer isso? Talvez você venha de família, talvez a sua família tenha uma história longa na igreja do Senhor, talvez você tenha trabalhado para o Senhor, é alguém exemplar, olhar para você e falar, esse merece estar no céu, ou talvez não, talvez você olhe para você e fale, nossa,
tipo mais esquisito que existe, mais improvável de estar na presença do Senhor. Lembra, eu não sei quantos aqui já conheceram a história do Augusto Nicodemos, de que ele no tempo de rebeldia, entrava com moto, no meio de um culto, entrava com moto acelerando dentro de igreja, já roubou posto de gasolina, já assaltou a mão armada. Talvez o caso mais improvável que a gente vai pensar, um cara desse, hoje sendo instrumento na mão do Senhor. Mas talvez você seja um desconhecido, talvez você não tenha história, talvez você até, não é esse improvável, você está levando a sua vida aí, mas, mas sabe o que você precisa fazer para ter acesso ao reino de Deus, para encontrar essa paz? Não tem a ver com sua história, não tem a ver com sua identidade, não tem a ver com Jesus Cristo, tem a ver com o Espírito Santo de Deus atuando na sua vida, para que você experimente disso. Olha para o Senhor, tem a ver com Jesus Cristo, mas também, diante desses homens improváveis, desde o momento que nós cremos no Senhor Jesus Cristo e fazemos parte desse povo, talvez você está aqui hoje e já até pensou nisso, né? Eu até já ouvi falar de Deus, eu gosto de estar na igreja, e às vezes isso não faz diferença nenhuma para o seu coração. Hoje o desafio que eu faço para você é: renda-se ao Senhor. Se você quer ter esperança de estar em paz com Deus, renda-se ao Senhor Jesus Cristo. É o único meio de nós estarmos diante da presença desse Deus. Mas eu creio que muitos aqui já entregaram a sua vida ao Senhor, e você está pensando, como é que eu posso ser usado dentro dessa missão? Deus te deu uma missão, você faz parte desse povo, você tem uma missão, que é adorar esse Deus. Você nasceu para isso. Nós cantamos aqui, eu espero que você tenha cantado isso de coração, para te adorar ao Rei Jesus foi que eu nasci. E se essa é a sua missão, você pode ser a pessoa mais improvável, talvez você seja um desconhecido, ou quem sabe, você tem toda essa história no Evangelho, mas eu quero te dizer que pelo poder do Espírito Santo de Deus, você pode ser usado nessa missão. Você pode não, deixa eu corrigir, você vai ser usado nessa missão, porque quem habita em você é o Espírito Santo de Deus te capacitando a isso. Talvez você está sentindo aí, poxa vida, mas como eu, um nada, um desconhecido, não é pelo nosso poder, não é pela nossa força, mas é pelo Espírito de Deus, diz o Senhor. Está lá em Ezequiel. É pelo Espírito de Deus, não por força nem por poder, mas é pelo Espírito de Deus, para que você cumpra a sua missão. E como que você pode fazer isso? Aliás, deixa eu me voltar aqui. O que é a sua missão? Porque às vezes fica muito abstrato. Eu falei a minha missão é adorar ao Senhor, eu entendo, é glorificar ao Senhor, mas como que eu faço isso? O que nós estamos fazendo aqui é adorar ao Senhor, correto? Amanhã, o que você vai fazer lá no seu trabalho é adorar ao Senhor. Amanhã o que você vai fazer na sua escola é adorar ao Senhor. Saindo daqui lá na sua casa, o que você vai fazer é adorar ao Senhor. Tudo que nós fazemos é para a honra e glória desse Deus. Essa é a sua missão. Hoje de manhã nós estávamos conversando exatamente sobre isso aqui, na reunião de planejamento, de liderança, pensando a respeito da missão da igreja e como que nós vamos desenvolver isso. Aí foi falado lá que muitas vezes nós temos uma chave que liga e desliga essa ideia de ser crente. Porque domingo, eu sou um crente nota 10, mas quando eu saio daqui e vou sentar ali para tomar um lanche, alguma coisa, aí já é outra história. Eu não me vejo mais como povo na missão de Deus, no ponto de levar todas as nações à adoração ao Senhor. Essa é a sua missão, fazer com que esse Deus seja adorado, E agora eu queria te perguntar, eu falei como fazer isso, né? Nós fazemos isso em tudo, mas você precisa se fortalecer no Senhor. Leia a palavra de Deus. Você precisa se fortalecer, não só presencialmente no culto, mas você precisa ter tempo com o Senhor.
E eu quero te perguntar, quais são os ídolos que você tem servido, que tem te atrapalhado nessa missão? O que é aquilo que está no seu coração que tem te afastado do Senhor? Que tem impedido ou tem tirado a sua atenção de perceber que você tem uma missão? Que Deus levantou um Salvador para você, e que agora você faz parte desse povo e você não vive mais para você. O que tem te atrapalhado? A quem você tem servido? Nós vamos orar nesse momento. Quero chamar o pastor Vinícius aqui. Nós vamos cantar novamente aquela música que nós tivemos na introdução, e depois nós vamos orar. E eu quero que você pense nesse momento, o que tem te atrapalhado de se ver, de servir nessa missão do Senhor? Quais são os ídolos que você tem adorado, que não o Senhor? Feche seus olhos. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo, não há outro, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Talvez em algum momento você tenha pensado que não é bom o suficiente para o amor de Deus te alcançar. Talvez você tenha pensado que você é pequeno demais, você já fez coisa errada demais, ou que é muito improvável que Deus te ame de maneira tão incondicional ao ponto de te chamar de filho. Mas se tem uma coisa que a palavra de Deus sempre nos revela, é que o amor de Deus é maior que a nossa teimosia.
O amor de Deus, ele é tão absurdo, ele é tão exagerado, que ele é muito maior do que os nossos pecados e os nossos erros recorrentes. Eu não sei se nessa história você se sentiu como Otoniel, o libertador provável, o homem bom, ou se você se sentiu como Eude, o improvável, o canhoto, ou se você se sentiu como o terceiro, que eu até esqueci o nome já. É desconhecido mesmo? Ou se você se sentiu como o povo teimoso, que não importa quantos libertadores Deus tenha levantado, eles continuavam fazendo o que era mal. Não importa o quanto eles apanhavam, eles continuavam fazendo o que era mal, e não se arrependiam verdadeiramente de coração. Nós não podemos terminar esse culto sem que a gente possa restabelecer o nosso compromisso de aliança com Deus, porque Deus está restabelecendo o compromisso de aliança dele com você, relembrando você uma vez mais, por meio dessa palavra, que ele tem uma aliança com você. E eu queria orar com você então. Eu queria que todos nós ficássemos de pé. Eu não quero que você se identifique, nem que você levante a mão, nem que você venha aqui à frente. Eu quero apenas que você se desperte, levantando o seu lugar. E se for do desejo do seu coração, à medida que o pastor Gustavo for fazer essa oração agora em seguida, você possa também fazer a sua oração no seu coração. Deus, eu entendi, você me ama mesmo. Não tem nada que impede você de me amar. Não importa quem eu seja, não importa de onde eu vir, não importa o que eu fiz, o Senhor me ama. Eu quero desfrutar desse amor, Deus. Eu estou pronto para cumprir a missão. Eu estou pronto para viver um relacionamento sincero contigo. Nós vamos pedir para que o Vinição cante mais uma vez esse refrão, essa parte da música, para que você tenha um momento de reflexão, e logo em seguida o pastor Gustavo vai orar, mas que você possa ter um momento de quebrantamento do seu coração, meu irmão. O Espírito do Senhor está aqui, o mesmo Espírito que atuou sobre esses libertadores, é o Espírito que está aqui nesse momento, é o Espírito que tem te chamado ao arrependimento, é o Espírito que está te consolando nessa hora, é o Espírito de Deus que está te encorajando, edificando a sua vida nesse momento. Sinta o afago, o abraço, o carinho desse Deus amoroso em seu favor. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado,
Só quero te falar que teu é o reino, é a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu reino é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo, Deus. Só tu és. Aleluia. Não há outro. Não há outro. Não há outro. Outro como tu não há. Jesus. Santo Deus, Deus de graça, de amor, de bondade, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo na Tua santa presença. Pai, se há algum entre nós aqui que ainda não foi liberto do império das trevas, eu clamo ao Senhor para que o Teu Santo Espírito visite agora e abra os olhos do coração, traga transformação, ó Pai, para que ele deixe de ser escravo de si mesmo, escravo dos seus pecados, ó Pai, e se renda ao Senhor. Entregue-se, ó Deus, renda-se e prostre-se diante de Ti, que é o único Deus poderoso e verdadeiro, que merece toda honra e toda glória. Pai, a nós que já fomos libertos pelo sangue de Jesus Cristo, que o Senhor traga arrependimento ao nosso coração, onde temos falhado com o Senhor, onde temos errado, onde perdemos de vista a nossa missão, de que somos um povo separado, exclusivo, nação santa, povo do Senhor, a fim de proclamarmos as virtudes do Senhor que nos chamou das trevas para a Tua maravilhosa luz. Pai, obrigado porque o Senhor fez um dia uma aliança conosco, que nós somos povo do Senhor, mas agora em nome de Jesus, onde nós temos falhado com o Senhor, que o Senhor nos transforme. Pai, que cada um de nós aqui possa reafirmar o compromisso que um dia fez contigo de servi-lo, de adorá-lo exclusivamente. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos preencha, nos encha, nos derrame, nos dê poder do Senhor para testemunharmos da Tua graça, de quem o Senhor é, esse Deus libertador, o Deus salvador. Capacita-nos para que essa missão que nos foi dada, ó Pai, seja a missão cumprida para a honra e glória do Teu santo nome. Nós louvamos a Ti e fazemos isso no nome santo de Jesus. Amém.